Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Os tópicos são: o que se deve entender por pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e prudentes, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, a missão do homem inteligente na terra. Então vamos lá família, o que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Escrevi alguns tópicos aqui para a gente estar conversando sobre essa aula de humildade aí, família. A aula de humildade, disse o mestre, abre aspas, aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, fecha aspas, abre aspas, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado, fecha aspas. Com quem sabe mais aprenderemos, e a quem sabe menos ensinaremos, mas a todos caridade, a lei sagrada da nossa Umbanda. Hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O homem que não muda de opinião, não tem opinião. Maria Padilha. A busca do conhecimento e evolução é a busca para ter o que doar, pois não se doa o que não se tem. A Umbanda é em seu princípio um hospital, onde não se nega tratamento a ninguém, mas só se alcança a cura aquele que quer curar-se. Não se ajuda quem não quer ajuda. E é também uma universidade, onde não se nega conhecimento a ninguém, mas a aula é de acordo com o aluno. Quando se acha que já sabe tudo sobre algo, é quando verdadeiramente se começa a aprender. Família, esse capítulo é fantástico. Mais uma vez vou recomendar a sua leitura, na sua totalidade. Eu estou falando sobre este mesmo tópico pela 8ª vez. Então eu tenho que mudar os tópicos aqui, senão a gente vai ficar repetindo. Vou ficar só que nem um papagaio aqui repetindo, lendo e repetindo, né família? E aí eu acho que não ia ser interessante para ninguém, ia desgastar todos nós, né? Então eu peguei essa parte da humildade, que é em princípio o que esse capítulo vem nos ensinar. Ele faz uma separação perfeita sobre a busca do homem com o materialismo na Terra, né? E aqui é muito fácil as pessoas se colocarem um degrau acima do próximo por ter e não por ser. E todo aquele que é, de fato, é o mais humilde diante de todos. Se a gente pegar todos os grandes mestres que encarnaram, sempre foram os mais simples possível, porque entende que nada adianta ter do que ser. Pega o nosso mestre, aonde foi que ele nasceu, né? Quem ele era, qual era a profissão escolhida. E aí você já vai entender que não tem necessidade nenhuma de querer se achar grande para alcançar grandes massas. E todo o conhecimento daquela época pelo nosso mestre foi negado, não foi dado aos sabichões, porque é assim que era conhecido os sábios da época, porque de nada adiantaria mostrar a luz para um cego. É isso que vem dizer neste capítulo aqui. Eu peguei essa parte da humildade, família, porque a gente, quantas e quantas coisas, eu tomo parte por mim, vou falar por mim, mas não tem como isso não ter acontecido com todos vocês. A gente entra num terreiro, na Umbanda, com uma filosofia de vida, com um jeito de encarar a vida, né? Fazendo bom ou mau uso das qualidades que possuímos. E quantas coisas nós defrontamos com o conhecimento que achamos que era certo e sabido por nós. Tivemos que mudar completamente de opinião diante de uma verdade que é além da nossa. Porque quando um guia de luz está em terra, família, a sua experiência é muito maior do que a nossa. E se eu me colocar diante de um guia de luz como um professor, não faz sentido para mim eu querer ensinar alguma coisa para alguém, né? Eu entendo, família, até assim, a respeito do Evangelho, às vezes algumas pessoas vêm para mim achando que eu sou um doutor em Evangelho, família, de tanto que eu falo Evangelho. E na verdade eu estou aprendendo, família. Se há 3 anos atrás a mãe tivesse dito para mim, filho, um dia você vai ter que fazer uma aula por dia, eu ia falar, isso é impossível. Impossível dizer 8 vezes sobre a mesma coisa, é impossível. Mas, família, estamos aqui para aprender. E se eu não tirar um conhecimento novo, toda vez que eu ler um capítulo desse Evangelho, para mim não faria sentido nenhum. Da mesma coisa que não faria sentido nenhum para mim
eu ir para o terreiro achando que eu vou ensinar alguma coisa. Porque é um hospital fantástico que serve o direcionamento para a cura de todos os seus adeptos, de toda a assistência, e a ninguém a porta está fechada, mas o que implica os seus 50% a quem quer se curar. Não tem como ajudar quem não quer ajuda. E da mesma maneira, é uma universidade. Quando eu vou para o terreiro, aqui em Cândido Mota, eu tenho essa oportunidade de que a mãe está todos os dias no terreiro. Agora estou proibido, devido à pandemia, de estar indo lá. Mas eu estava indo um tempo. E é impossível eu voltar para casa sem um conhecimento novo. É impossível eu ir para o terreiro sem incorporação nenhuma e de ninguém, nenhum guia incorporado, eu não ter um conhecimento novo. Não tem como para mim isso. E diante de uma gíria, diante de um guia incorporado, menos ainda, é impossível sair diante de um guia sem um conhecimento novo. Porque se eu me colocar como professor de alguma coisa, ainda assim eu tenho que entender que eu sou um eterno aprendiz. Eu me coloco nessa posição de aprendiz com uma grandiosidade para mim, que eu acho isso fantástico. Eu acho maravilhoso a oportunidade de ter alguém que sabe mais diante de você, para que você aprenda. Porque quando a gente acha que é doutor em alguma coisa, é onde a gente começa a aprender as coisas. E a aula é de acordo com o aluno. A Maria Rita disse isso para mim esses dias. Diante de uma pergunta rasa, uma resposta rasa. Diante de uma pergunta complexa, profunda, a resposta será da mesma altura. A aula é de acordo com o aluno. Não se dá a luz para um cego. E a gente tem que compreender que, nossa, a gente já está aí com 12 anos de terreiro, 13 anos, sendo acompanhados pela espiritualidade e auxiliado pela nossa mãe, de inúmeros conhecimentos, de fontes verdadeiramente que trazem benefício, de conhecimentos que nos fazem ser e agrega conhecimento bom para que a gente auxilie nosso próximo. E é esse o princípio da evolução. Não é a gente aprender, evoluir, adquirir conhecimento e virar estrela. É a gente ter para poder doar. E em muitos lugares a busca está sendo completamente invertida. As pessoas se colocam num lugar com uma soberba, com um orgulho que a afasta de Deus e da espiritualidade, que com a maior humildade do mundo, um mestre de luz incorpora no nosso terreiro e nos dá uma lição de humildade e nos ensina com muito amor. E ele não fala o seu degrau. Ele não fala o quanto tempo ele tem e é por isso que tem que ser ouvida a sua opinião. Não, ela é colocada. E quem quiser aceitar, que aprenda. Ninguém obriga a ninguém. Mas se eu não for para o terreiro e compreender que este princípio é o que deve ser feito por mim, pela minha concepção, de que eu estou indo no terreiro para aprender sempre. E se diante do terreiro, seja de um irmão ou de uma assistência, se eu não quiser passar um conhecimento e auxiliá-lo com o pouco que eu sei, não tem fundamento, porque é esse o fundamento da Umbanda. Com quem a gente sabe, com quem sabe mais a gente aprende, e com quem sabe menos a gente ensina. É a troca do conhecimento. E em muitos lugares as pessoas estão se colocando num lugar porque eu tenho tantos anos de santo, né, como se dizem aí, e agora eu sei. É a mesma coisa eu chegar e falar que eu sou doutor diante do nosso terreiro porque eu leio o Evangelho. É imbecilidade, com perdão da palavra, família. Pelo amor de Deus, eu estou aprendendo todos os dias que eu leio o Evangelho. A nossa líder, né, que tem vasto conhecimento, que há tantos anos está na crença, ela senta para aprender junto com a gente. Então, não faz sentido algum eu querer me colocar superior a alguém que entrou ontem, achando que este alguém não tem nada a somar na minha vida. A troca de conhecimento ela é fantástica, e se um professor achar que ele, diante de uma aula, de passar um conhecimento, ele não está aprendendo, não tem mais fundamento, não faz mais sentido a vida. Porque por mais que a gente evolua, por mais que a gente aumente o nosso conhecimento, é uma eterna escada. A Maria Padilha um dia disse para mim: o homem que não muda de opinião é o homem que não tem opinião. Não tem como eu querer confrontar as pessoas dizendo que eu sou portador de uma verdade única e ela não existe, ela não pertence à Terra. Ela não pertence a este plano, família. A verdade absoluta não está nas mãos de ninguém. Então todos somos aprendizes e é necessário que a gente entenda isso e respeite a hierarquia da qual fazemos parte. Não tem como eu olhar para um irmão que é mais novo, que entrou há pouco tempo no terreiro, e achar que ele não tem nada a agregar na minha vida.
Como não? Como não? Somos seres únicos, individuais, que percorremos caminhos distintos. Dois filhos criados pela mesma família têm visões completamente diferentes sobre a vida. E quem dirá então de pessoas que não fazem parte do seu mesmo convívio? O aprendizado é muito grande, família, e essa oportunidade de estar encarnado, ela é fantástica para o aprendizado. Então toda vez que a gente se coloca numa posição de que a gente não tem nada a aprender, não faz mais sentido a vida evolutiva dentro da nossa crença. Não faz sentido. E a oportunidade que temos, com a hierarquia que somos regidos, com a espiritualidade de luz que nos auxilia, é de aprendizado. Não tem como você ir para o terreiro, mesmo que não haja incorporação, a espiritualidade ali está. E não tem como você sair sem conhecimento. Não tem como você não aprender mais nada. Não tem como, não existe aulas repetidas. Não existe, nunca existiu. A aula é de acordo com o aluno. O que as pessoas têm é preguiça. O que as pessoas têm é falta de comprometimento em se estudar, em aumentar o seu conhecimento para doar-se. É aumentar o conhecimento, a compreensão sobre a vida e seus aspectos no plano espiritual e astral para que se auxilie melhor e não para que se ache diferente de alguém. Ah, você sabe quem eu sou? Quanto tempo eu tenho na casa? Para que isso, família? Isso não leva nada a ninguém. Isso não agrega nada. E isso perde completamente o sentido, que o sentido da Umbanda é a caridade. E a caridade sem humildade não é caridade, família. É soberba. Quer conhecer a caridade de alguém? Disse a Maria Rita. Olha para as imagens. Não faz sentido eu mostrar algo bom que eu faça para meu próximo. Isso já não é mais caridade. Então, diante dessa oportunidade que nós temos, família, de fato, eu estava conversando com a Maria Rita e eu não compreendo, que não faz parte, não consigo compreender, dentro dessa nossa corrente fantástica de espíritos com capacidades maravilhosas, de criar coisas maravilhosas, de auxiliar o próximo, de não compreender a grandeza do que fazemos parte. Não se tem um valor, não se paga, e se fosse se pagar, o conhecimento não teria valor. O valor terreno não cobriria o auxílio que nós temos e o conhecimento que nos é passado com a verdade para a caridade. Não é uma escola de mestres. É uma universidade onde os professores são os mestres. É diferente. Eu não busco daqui a 30, 40, 50 anos sair do terreiro um mestre. Eu busco aprender todos os dias dentro do terreiro e aproveitar essa oportunidade como a última, como a única. E toda vez que a gente se coloca nessa posição, a gente só agrega conhecimento, a gente só melhora a nossa compreensão sobre a vida e a gente só consegue auxiliar melhor as pessoas que estão à nossa volta, membros da corrente, ou da nossa assistência, ou da nossa vida. Somos médios 24 horas por dia. E não tem como eu, fora do terreiro, por ter o conhecimento que eu tenho, achar que eu sou portador de uma verdade suprema e absoluta e que outros de outras crenças não têm nada a agregar na minha vida. Pelo contrário, a gente só aprende através da diversidade. É só assim que a gente confronta o nosso conhecimento e agrega mais conhecimento a ele. Não existe ninguém que não tenha nada a somar na vida de alguém. Aquele que erra ensina, às vezes, mais do que aquele que faz certo. Porque aquele que erra é o mais apontado. E isso é aula. Tudo é oportunidade de aprendizado. As nossas falhas, os nossos erros são oportunidades de aprendizado, ainda que pela dor. São aprendizados que nos levam a crescer. E é essa que tem que ser a nossa busca. Olhar com humildade para a gente, a fim de a gente consiga olhar com humildade para o próximo, entender que somos todos espíritos aprendizes, espíritos falhos, mas que o conhecimento é gigantesco. É gigantesco, família. Uma criança ensina a gente. E por que um adulto não ensina? É que esse orgulho, essa vaidade que contamina o capitalismo e o meio materialista que existe nessa terra, impede as pessoas de ver grandeza nas outras. Acha que vai estar se diminuindo em olhar para um irmão e falar: meu, como você é maravilhoso. Como você é mestre nisso. As pessoas têm medo de se rebaixarem. As pessoas têm medo de serem diminuídas. E diminuídas em quê? Somos seres humanos dentro de bilhões que circula uma estrela
pequeníssima dentro de 100 bilhões, numa galáxia de mais de 100 bilhões de galáxias. E a minha verdade, as minhas criações não vai mudar a regência de nenhum astro. Somos co-criadores da nossa realidade, e é isso que tem que ser compreendido. Eu não tenho a capacidade de mudar a realidade de ninguém, a não ser a minha. Então, humildade. Humildade é que nos aproxima, é o que faz a gente enxergar no próximo grandezas, que nos auxilia no aprendizado. Porque cada um com a sua perspectiva, um ajuda o outro. Diante de um fato, o padrinho sempre nos dava essa aula, olha para esse lado aqui, ó, e você só vai ver isso. O outro que está lá do outro lado está vendo isso. E isso é uma soma de conhecimento, é uma troca de conhecimento. E não é eu estou vendo e o que eu estou vendo é certo. A verdade é de cada um, não é assim? Você com a sua verdade, eu com a minha verdade, e está tudo certo. E está tudo certo, já diz o mestre Kalunga. Então, família, a gente tem que aproveitar melhor essa oportunidade para quem quer evoluir, entender que o processo de evolução é para doar-se, não é para ser melhor que, né? Não é assim. Incorporado ou desincorporado na troca de ideias na vida cotidiana, a gente pode agregar conhecimento e valores maravilhosos que é no nosso ser, que é isso que importa, que é isso que levaremos quando a gente sair daqui, dessa carcaça material. Entender que quando a gente está ainda aqui incorporado, é uma oportunidade única de aprendizado, e não é de aula para o outro, é de aula para nós. Sempre estamos diante de uma oportunidade, dentro do terreiro e fora do terreiro, para melhorar a nossa compreensão sobre as coisas, para a gente aprender. E, como diz Mané, a gente só aprende de fato algo quando a nossa teoria faz parte da nossa prática e a gente experiencia algo. Antes de eu praticar este algo, eu não sei. Eu não sei. E ainda que eu pratique, eu não sei tudo sobre aquilo. Então é um eterno aprendizado, família. Nos é passado muita teoria, e não existe, não há obrigatoriedade da prática dela. É pedido para que se pratique, a fim de que se alcance a melhora. E só assim, a gente experienciando, a gente sabe que isso é bom e que a gente pode aprender ainda mais. E não tem fim. Não tem nada ruim que não possa piorar e não tem nada bom que não possa melhorar. Então, se eu for para o terreiro e negar uma aula, negar um aprendizado, ou se for passada uma oportunidade de estudo e eu não fizer parte, para mim não tem sentido nenhum a Sagrada Umbanda. Ela é minha casa, é o meu lar, é onde eu vou para servir o sagrado, é onde eu vou para o meu bem-estar, por meu amor próprio, para fim de que eu me melhore, tendo para doar. Mas é uma universidade, é um guia falando com alguém e você está ouvindo e você fala, meu, que fantástico, essa perspectiva eu não conhecia, e você vai agregando conhecimento ainda mais, e você vai se aprofundando nas suas questões, e você vai conhecendo mais e mais, e isso não tem fim. Olha que maravilhoso isso. A evolução também não tem fim. Não existe e não haverá em lugar nenhum no universo um diploma de reforma íntima. E o que é a reforma íntima? Se não é se conhecer e fazer bom uso das qualidades que você possui. É um eterno aprendizado. Se a vida houvesse essa possibilidade de se alcançar a maestria da evolução em uma oportunidade, não haveria ciclo reencarnatório, a gente não estaria aqui. Então a gente tem que parar de achar que, para mim já deu. De novo esse assunto, você não estudou. Desculpa, você não compreendeu ainda. Frases ditas pela espiritualidade são compreendidas às vezes depois de anos. E aí diz nosso sagrado, ninguém presta atenção. É dito e parece que está sendo dito em outras línguas, porque as pessoas não compreendem. Mas a aula é de acordo com o aluno e é tudo caridade, respeito. Respeite o seu próximo, porque se ele não compreendeu de uma maneira, tente passar de outra, se assim você acha que vai ser melhor. Mas primeiro experiencie a sua teoria antes de querer pregar uma prática para alguém. Se eu não faço da teoria que me é passada a minha prática, não tem como eu falar para o próximo que isso é bom. Tomar água com sal é bom, toma, porque eu não tomei, né? Toma para ver se é bom. Então é assim que a gente aprende, é na prática, a difícil prática dos nossos 50%. E em tudo, a
A gente acha, às vezes, que o conhecimento passado pela espiritualidade é só o conhecimento que é para ser usado dentro do terreiro. Meu Deus, família, não é. É uma filosofia de vida, é um aprendizado eterno, e aprendizado e conhecimento é usado em todos os lugares, 24 horas por dia. É auxílio a todos. É a todos. Os espíritos se buscam pela sua frequência, ou para ser afim, né? Ou porque é afinidade, ou porque é aprendizado. Quando você lê um livro, você não lê sozinho. Quando você estuda, você não estuda sozinho. E quando você auxilia o próximo, você não auxilia sozinho. A gente tem que abaixar mais a crista, se colocar no nosso lugarzinho, com muita humildade, com muito amor, com muita responsabilidade, e entender que sempre haverá uma oportunidade de aprendizado em qualquer situação da nossa vida. Qualquer coisa. Alguém que se diz mestre em algo, ele tem que compreender e ter humildade que ele pode agregar valor e pode mudar talvez completamente o seu conhecimento diante de uma verdade nova. Porque se assim não for, ele vai deixar de aprender. E é assim que é nos passado por quem nos rege na carne, por nossa líder espiritual, e é isso que nos é passado pela espiritualidade que nos rege. Então, a aula é de acordo com o aluno, a prática é nossa, a oportunidade é nossa, temos o livre-arbítrio, não sou obrigado a nada, não tenho que nada, eu não tenho que sentar e aprender no terreno, não tenho, tá? É uma busca particular, individual de cada um de nós, mas eu te digo, quando a gente se coloca nessa posição, a soma é muito maior. A soma é muito maior. E as maneiras, o leque que a gente abre, das possibilidades que a gente aprenda no amor, são muito maiores. As chances da gente passar por provações que sejam mais leves são muito maiores. Quando a gente se coloca com o narizinho empinado diante de uma situação dizendo que aqui eu sei, aqui não, aqui eu sou o cara, vai tomar paulada até abaixar a crista, família. Disse o mestre: todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se acha o melhor, que seja o que vos sirva. Então, dentro da nossa corrente principalmente, não existe isso. Não teria nexo nenhum eu ter 12 anos dentro do terreiro, ter participado da fundação do terreiro e diante de um irmão mais novo eu negar conhecimento e auxílio daquilo que eu já sei. De me colocar, eu fiz o meu caminho, mano. Que caminho, família? Somos todos iguais. Fomos tratados e somos tratados com muito amor e humildade e respeito. E por que não passar isso para o nosso próximo? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu achar que porque já estudei o Evangelho e leio o Evangelho rotineiramente, alguém não vai ter nada a agregar para mim no Evangelho. Pelo amor de Deus. E quem eu sou? Eu sou algum doutor de Evangelho? Pelo amor de Deus. Então, por isso que sempre eu agradeço no final dos meus vídeos. Obrigado pela oportunidade de conhecimento, de estudo. Porque sempre a gente aprende e agrega conhecimento novo. E é necessário que a gente faça a parte que era para ser a mais simples, mas que a gente coloca como mais difícil, que é a nossa prática. É praticar aquilo que teorizamos e aquilo que é nos passado como teoria, que é a receita dos nossos remédios, que é o caminho para que a gente passe por provações de uma maneira mais leve. Essa é a aula de humildade, a difícil aula que é passada para co-criadores, para deuses mimados, que somos nós, seres encarnados, mas a gente tem que entender que somos deuses para a nossa realidade e não para a realidade do próximo. O que é bom para mim, às vezes não é bom para vocês. E o que é bom para vocês, às vezes não é bom para mim. A cada um a sua verdade, a cada um a sua experiência, a cada um o seu tempo. E a todos caridade. É isso que nos vem nos passar. Eu não posso me colocar com a cristinha alta diante de alguém que é mais novo, seja encarnado, ou diante de uma espiritualidade, pelo amor de Deus. As pessoas ainda não sabem o que estão lidando, as pessoas não sabem com quem está diante delas, porque se soubessem o amor, o respeito, o comprometimento, a hierarquia que nos rege, seria completamente diferente do que é. A oportunidade de aula seria completamente diferente. É que as pessoas veem na carne as grandezas que na espiritualidade eles não conseguem enxergar, porque o vento é o vento. Não é assim? Quando vem, está vindo um doutor em Harvard dar uma palestra aqui, todo mundo quer participar da palestra dele, porque o cara é o pica. E quando estamos dentro do nosso terreiro, porque está incorporado no irmãozinho, que não tem muito tempo de casa, e esse guia pede a Go para falar algo, ou está passando um conhecimento para você, às vezes nem está incorporado.
quem que é esse vozinho? Ah, quem que é este baiano? Pelo amor de Deus, família, estudo. O estudo é libertador e vai te confrontar com coisas que vocês nem imaginam, porque o nome é a falange. Você não sabe com quem você está diante. A todos respeito, muita humildade, porque a oportunidade de conhecimento que nós temos dentro do nosso templo, ele não é o mais certo do mundo, ele não é o melhor do mundo. Não, não é. Não é que nossa casa é regida por Deus e as outras não. Pelo amor de Deus, família, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a oportunidade que nós temos com os mestres, com os professores que nós temos, da maneira que é passada, tudo gratuitamente, aberto, não é negado nenhum conhecimento. Para mim nunca, é que eu sou doido, família, eu pergunto coisas sobre Nárnia pros guias. A última vez que eu tive com a Maria Rita, eu falei, eu tenho 3 perguntas. Ela falou, mais 3, galera. Eu falei, é 3 que é magia. Não é negado, família, não é negado conhecimento, mas a aula é de acordo com o aluno. Então, eu não consigo compreender quem diz que participamos de aulas repetidas. Não existe aula repetida, da mesma maneira que não se agrega conhecimento num livro que já se leu. Então você não leu, você não compreendeu aquilo que foi lido. Porque se você compreender, você vai reler e vai compreender outra coisa, e vai reler e vai compreender outra coisa. E é assim, isso é o conhecimento, é você abrir os seus horizontes, as suas perspectivas para novos conhecimentos diante de uma coisa simples. Da primeira vez que você olha uma caneta, você fala é uma caneta. Da próxima vez que você olha, você fala é uma tampa plástica. Do que é feito, de onde vem a tinta. Nunca vai parar o conhecimento e as possibilidades de uso dela são infinitas. Então, família, aula de humildade, menos. Bem menos. É assim que eu digo para minhas filhas. Calma, menos, bem menos. Somos aprendizes. Estou engatinhando no conhecimento. Estou engatinhando no conhecimento da espiritualidade de Umbanda, do que nos rege. E é maravilhosa a oportunidade de aprender. Porque todos têm algo de bom a passar. Desde que você esteja aberto para isso. Se você não se abriu para isso, se permita. Se você sempre se colocou no lugar de que eu sei, que o ego sempre gritou isso, abaixa ele um pouquinho e se permite escutar de uma maneira verdadeira, sem ficar desdenhando diante de alguém que já percorreu um caminho maior que o seu, ou que percorreu um caminho diferente do seu, ainda que menos que você, porque com toda certeza vai haver conhecimento. Sempre há algo novo a ser agregado na nossa vida, desde que a gente se permita isso. O homem que não muda de opinião é um homem que não tem opinião. Antes de você dizer que sabe algo sobre alguma coisa, tem muito a se estudar, muito a se aprender, porque as perspectivas são só infinitas, porque somos iguais, apesar de sermos indivíduos completamente únicos. Muitíssimo obrigado por mais uma oportunidade de estudo, que Deus abençoe a todos vocês, ótimos estudos a todos vocês, até o próximo vídeo.